Oi! Hoje você vai aprender nessa aula como montar uma campanha de Google Ads do zero, entender como funcionam as principais configurações e o melhor de tudo, sem desperdício de investimento. Quer saber mais? Então acompanhe essa aula aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniel Galvão, sou fundador da Rai Digital, uma empresa especializada em marketing de performance, e eu também sou professor aqui na Mirago de Google Ads. Então vamos lá? Primeira coisa que a gente vai fazer é entrar lá na conta de Google Ads, então é só digitar na barrinha ads.google.com, dá um Enter e a gente vai cair nessa tela. O que é importante entender? Hoje eu vou ensinar para vocês aqui quem já tem uma conta de Google Ads e nunca fez nenhuma campanha, ou fez e não sabe se está fazendo certo, se está fazendo errado. Então o que a gente vai fazer? Entrando aqui na tela, vocês vão ver que tem dois botões aqui em cima. O primeiro é começar agora, para quem nunca fez nada, e se você quer saber um pouco mais sobre isso, a gente vai deixar aqui no card ou aqui embaixo na descrição desse vídeo mais informações para você que está começando agora. O que a gente vai fazer? Para quem já tem a conta de Google Ads, é só clicar no Acesse sua conta. Acessando a conta de vocês, vocês vão ver que existem algumas abas que elas já abrem aqui para você. E o ponto importante que eu já quero ensiná-los e que eu quero que vocês entendam. Existem dois menus principais, vamos dizer assim. Você tem um menu onde você faz o gerenciamento da campanha, do dia a dia, que é essa barra aqui na sua lateral esquerda. E você tem o menu gerencial, que é o que está aqui em cima, na parte superior direita. Nessa barra principal você tem as informações da conta, faturamento, público, conversões e afins. E aqui, nessa à esquerda, você tem as informações relacionadas à sua campanha. Então, campanha, grupo de anúncios, anúncios, locais. Então, bem, lembre-se sempre disso. Sempre que eu precisar trocar alguma coisa, alterar alguma informação da minha campanha, é aqui que eu vou entrar. Show? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, criar a nossa campanha. Como essa conta já existe, ele vai abrir desta forma. Se fosse a primeira vez que a gente estivesse abrindo, ele abriria com uma visão geral e um botão bem grande em azul escrito Nova Campanha, quase parecido com esse aqui que a gente tem. O que a gente faz? Vamos clicar em Campanha. E o primeiro ponto que o Google vai perguntar para a gente é: qual é o nosso objetivo? Então esse é um ponto muito importante. Você que está acompanhando essa aula tem que entender que antes de começar a fazer uma campanha em Google Ads, precisa entender qual é o objetivo, o que você quer. Por que você procurou o Google? Por que você procurou um especialista para resolver isso? Isso é um ponto muito importante. A partir daí, sim, faz sentido você procurar um especialista ou montar aqui a sua campanha. E isso é tão importante que o Google hoje já pede isso para você antes de começar a nossa campanha. Então ele pergunta qual é o nosso objetivo. Temos vendas, leads, tráfego do site, consideração de produto e marca, temos de alcance e reconhecimento, promoção de app, visitas locais e promoção, e uma campanha sem meta. Quer saber mais? Vamos deixar também aqui na descrição desse vídeo mais informações explicando sobre essas metas. E o que a gente vai fazer? Nosso objetivo aqui, para ser uma coisa mais universal, a gente vai seguir com o tráfego do site. O que significa? A gente vai gerar tráfego ou visitas para o site. Legal? Então vamos lá. Depois que você definiu qual é o objetivo da sua campanha, que no caso aqui a gente escolheu tráfego do site, a segunda coisa que o Google vai exigir que você já tenha claro é quais são as suas metas de campanha. E por que isso é importante? Para entender se aquela campanha que você está fazendo, ela está alcançando o objetivo, tá? Então esse é um ponto muito importante. No caso dessa conta aqui, a gente já tem uma meta clara. Quais são as metas que a gente pode trabalhar? Ligação telefônica, formulário preenchido, vendas, download de aplicativos, tem uma série de metas que a gente pode trabalhar. E se você quiser saber mais sobre essas metas, a gente também vai deixar aqui na descrição desse vídeo um link falando mais sobre como funciona isso. Legal? Depois que eu defini o meu objetivo, eu defini a minha meta, eu clico em continuar. E aí o Google, sim, depois que eu defini meu objetivo e minha meta, aí o Google fala: legal, para isso que você está me pedindo, eu tenho essas opções aqui para te oferecer. O que é legal? Lá em tráfego de site, ele me oferece pesquisa, ele me oferece maior desempenho, que aliás é uma conta nova. Provavelmente em breve a gente vai lançar um vídeo falando sobre esse Max Performance, ou maior desempenho, que é um formato novo que o Google lançou tem mais ou menos uns 2 meses. Rede de display, shopping, vídeo e discovery. Nessa aula de hoje a gente vai ficar com pesquisa, que a gente vai ensinar você a montar uma campanha bem feita de pesquisa. Legal? Vou clicar em pesquisa. E aí ele vai perguntar qual que é o site da minha empresa. No nosso caso aqui, a gente está usando a Lopes FX,
que é uma produtora de vídeo, parceira aqui da Mirago. Então a gente vai copiar o link e subir aqui na URL do nosso site. O que é importante entender? Eu já tenho que colocar a página final? Não, aqui a gente coloca a página raiz, vamos chamar assim, a home do nosso site. E por último, ele vai perguntar o nome da nossa campanha. E aí vem um ponto muito importante que eu quero dividir com vocês. Organização é um dos segredos para um bom resultado de campanha. Por que é importante uma organização? É ela que vai ajudar a gente a otimizar o nosso tempo e tirar o maior proveito das campanhas. Então aqui eu geralmente vou colocar o M de Mirago para saber que é uma campanha criada por nós. Eu sei que é uma campanha de pesquisa. Eu sei que a gente vai falar também de clique, né? Então eu vou colocar aqui cliques e também vou colocar mais uma informação, que é o objetivo. A gente vai falar de produto, vamos chamar assim. A gente vai montar uma campanha aqui falando sobre locação de estúdio. Então é um produto que a Lopes tem, então eu já estou colocando aqui que a gente vai montar uma campanha focada em produtos. E por fim, eu gosto de colocar a data. Por quê? Para saber quando eu criei aquela campanha e entender se houve alguma mudança. Vamos pensar se no futuro a Lopes deixa de oferecer algum produto e eu sei que essa campanha é de março de 2022, eu tenho que voltar lá e fazer uma alteração. Se eu precisar mexer só na campanha de produto, eu sei qual que é. Se eu precisar mexer só nas campanhas de pesquisa, pelo nome eu já bato o olho e sei. Então esse é um dos grandes segredos aqui que eu quero deixar para vocês. Clico em continuar, ele vai abrir uma nova aba. Importante, não se assuste se para vocês abrir diferente. O Google ainda está numa fase beta, ou seja, ele tem testado algumas telas, então para alguns alunos aqui já é essa tela, que é a tela nova, para outros ainda está aparecendo a tela antiga. Mas não se preocupem, que tá tudo bem, tá? Aliás, ele já mandou aqui um pop-up para a gente dizendo que ficou mais fácil. Para quem já estava lá antigo, vai achar isso mais difícil. Quem está começando agora, vai achar essa realmente mais fácil. O que é importante? O que muda, né, na maioria dos casos? O que muda é só a ordem e a organização de alguns fatores. Como, por exemplo, nesse caso aqui, a primeira pergunta que ele vai te fazer é lance. Como é que você quer pagar para o Google? Aqui ele está me dando a opção de conversões. Ele está dizendo que ele vai maximizar conversões. Eu vou mudar. Eu vou substituir por cliques, porque meu objetivo agora é gerar tráfego no meu site. Então ele vai gerar maior número de visitas para o meu site. E aqui vai ficar a segunda dica para vocês. Quero trabalhar com conversões. Faz muito sentido. Eu adoto uma estratégia de por 15 dias trabalhar clique e depois eu mudo para as conversões, porque eu gero mais dados do que só conversões, que ele vai pegar do zero esses dados, né? E se você quiser saber mais sobre esses lances, também a gente vai deixar aqui no card, na descrição desse vídeo, mais informações sobre conversões, valor de conversão, clique, parcela de impressão. Cada lance tem um objetivo principal para um resultado esperado, tá? Então depois, quem quiser se informar mais, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então o que ele vai fazer a partir de agora? Maximizar cliques. Então, importante, no caso de lance, a gente vai pagar por clique. Se for importante para a gente, podemos definir um valor máximo por clique. Eu não recomendo que façam isso, tá? E outro ponto importante, nos 2 a 3 primeiros dias, vai ter uma, como eu posso dizer, uma espécie de validação da ferramenta, então seu clique pode ficar mais caro nesses 3 primeiros dias. Mas não se preocupem que isso se regulariza do 3º a 4º dia em diante. Legal? Perfeito? Então eu vou fechar aqui essa abinha e vamos seguir. E aí o que é interessante a gente entender? Depois que a gente define o nosso lance, a próxima promessa ou a próxima configuração que a gente tem que aplicar aqui é a rede. Toda vez que a gente digitar google.com, google.com.br e o usuário digitar aquele termo selecionado por nós, o nosso anúncio vai aparecer. Porém, dentro da rede de pesquisa tem os parceiros. O que são esses parceiros? O UOL, por exemplo. Se você perceber e entrar lá no UOL, hoje a pesquisa do UOL é tecnologia Google. E quando você deixa habilitado esse box, você está dizendo, olha, além de você entregar no Google para mim, eu quero que você também entregue lá no UOL ou em outros parceiros do Google. Se o seu investimento é pequeno e seus termos são amplos, a minha recomendação é que você tire essa opção. Agora, se você tem a possibilidade de testar, é recomendado deixar habilitado sim os parceiros. Ponto de atenção, eu não consigo trabalhar só com parceiros, tá?
ou eu trabalho só Google, ou eu trabalho Google e parceiros dentro da rede de pesquisa. Legal? Isso é importante de entender. Outro ponto também importante é que se você precisar expandir o seu alcance, existe a possibilidade da rede de parceiros. Eu particularmente não gosto de trabalhar com esse formato, porque ele pega as palavras que a gente está trabalhando e identifica em sites parceiros do Google, dentro da GDN, que é o Google Display Network, e entrega esses anúncios dentro desses sites. Eu particularmente não gosto porque a ideia da gente trabalhar pesquisa é impactar pessoas que estão interessadas no assunto, né? Então elas estão ativamente pesquisando e não impactar pessoas que estão navegando em outros sites. Então essa é uma das poucas opções que eu sempre deixo habilitado. O display funciona? Funciona muito bem. Vou deixar também uma descrição aqui desse vídeo para montar uma campanha de display bem feita, que vai funcionar muito melhor do que deixar habilitado esse box aqui. Legal? Depois disso, um dos pontos mais importantes para mim e que é muito comum os nossos alunos, quando chegam para a gente nas aulas, eles comentarem sobre como eles estão fazendo errado, é a localização. O que é interessante a gente entender? Vamos imaginar que aqui a Lopes FX é uma produtora de vídeo, onde ela está perto dos principais metrôs. Ele está aqui na Paulista, então ele está muito fácil a localização, então ele pode rodar uma campanha praticamente para a cidade de São Paulo. Mas faz sentido ele rodar uma campanha para o estado de São Paulo? Não, não faz sentido. Faz sentido às vezes ele rodar a campanha para o Brasil? Não, não faz sentido ele rodar para o Brasil. Então o que a gente vai fazer? A gente recomenda que seja inserido um local específico para a gente trabalhar. E a gente pode trabalhar por país, estado, cidade, província, locais principais como aeroporto, né? E a gente também pode trabalhar por raio, bairro e CEP. Olha que legal, quantas opções a gente tem. Então no caso da Lopes aqui, a gente vai expandir um pouquinho, por quê? Porque a Lopes está na Paulista, onde tem a maior rede, vamos dizer assim, de metrôs e de transportes públicos. Então qualquer um pode chegar aqui, seja de metrô, seja de carro, então é muito fácil para esse público. O que a gente vai fazer? Vou clicar em pesquisa avançada, e aqui em pesquisa avançada eu vou digitar São Paulo. Você viu que eu já comecei a digitar aqui e ele já deu uma série de opções do que a gente está trabalhando. Vou escolher a cidade de São Paulo. E o mais interessante, que eu acabei não comentando com vocês, eu posso tanto adicionar a cidade, como eu posso também excluir a região. E olhando agora o mapa, será que faz sentido a gente fazer São Paulo inteiro? Sendo que a gente está só na Paulista? Olha quanto a gente tem aqui para baixo na cidade de São Paulo, olha quanto a gente tem aqui para cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar a cidade de São Paulo e vou colocar um raio. Eu vou colocar a Avenida Paulista. E aí ele já achou aqui. Vou habilitar e olha que legal. Mas esse raio é muito grande. Então eu vou clicar no lapisinho e vou colocar um raio de 8. Vamos ver se 8 km tá bom? É importante. A gente tem sempre que conversar com o cliente ou entender de onde está vindo o nosso cliente para montar a nossa segmentação. Aqui, ó, a gente está no centro comercial, a gente pegou as principais vias comerciais e faz todo sentido para a gente. Ou seja, a partir de agora, nosso anúncio só roda aqui. Vou dar um salvar e, a partir de agora, nosso anúncio só vai rodar para essa região. Perfeito? Depois disso, o que mais a gente tem? Idiomas. Idiomas já vem por default português. Por que o português e a gente tem que escolher os idiomas? Porque é baseado nas configurações dos celulares ou dos browsers que o usuário está navegando. O que eu recomendo? Aliás, essa é uma recomendação do próprio Google, né? Usar todos os idiomas hoje em dia. Por que todos os idiomas? Porque como os termos que serão usados são termos em português, se a pessoa digitar o termo em inglês, em alemão, francês, o anúncio não vai aparecer. Então não tem por que a gente se preocupar. Porém, se no computador ou celular daquele usuário tiver configurado um outro idioma, o nosso anúncio deixa de aparecer. Ah, é difícil acontecer? Sim, é bem difícil, mas vamos pecar pelo excesso aqui. Perfeito? E aqui a gente tem o idioma. O que mais é importante a gente entender aqui? Algumas configurações a gente vai passar, porque a gente entende que faz parte do processo avançado. E eu vou trazer duas outras configurações que são bem importantes para a gente. A primeira, data de início e término. Vamos imaginar que esse produto ainda não começou, que ele vai entrar em operação semana que vem. A gente vem aqui, seleciona para começar a campanha semana que vem. Ou a gente vai ter um time comercial pronto para trabalhar semana que vem. Então a gente vem aqui e habilita só para começar semana que vem. Mas por que eu não começo, por que eu não deixo para montar a campanha semana que vem? Porque leva de 24 a 48 horas para o Google liberar uma campanha. Pode ser que ele libere em 5 minutos,
pode ser que ele peça essas 48 horas para liberar. Então a gente tem tempo de ter a campanha liberada, pronta para rodar. Se eu tiver uma data de término, então vamos imaginar que em dezembro a gente fecha aqui o estúdio para as férias coletivas. Eu posso vir aqui e também determinar uma data de término para essa campanha. Legal? Importante, uma vez que você encerra, não é só ativar a campanha, você tem que vir aqui e alterar a data de término. Beleza? O que mais a gente tem aqui que é importante a gente entender nessas configurações? Essa aqui em particular é uma das que eu mais gosto e aqui está todo o diferencial para vocês, tá? A Lopes é uma empresa que atende o mercado corporativo. Quem é o mercado corporativo? São outras empresas. São pessoas que estão de segunda a sexta nos seus escritórios virtuais, nos seus escritórios físicos, nos seus escritórios híbridos, sei lá como é que a gente vai chamar isso agora, e ela precisa de um serviço. O que ela vai fazer? Durante a semana, ela vai pesquisar sobre um estúdio, sobre uma produtora. E a Lopes está aqui à disposição para atender essas pessoas dentro dos dias comerciais, dentro do horário comercial. Então o que a gente pode fazer aqui? Vem aqui e define, por exemplo, de segunda a sexta, das 9... Pera aí, a produção está falando aqui que é às 10. Vou colocar aqui às 10. Das 10 até, vamos pensar aqui, até umas 18 horas. Até às 20, ó, produção. O que, produção? A produção está falando que até às 20 aqui, ó. Até às 20. Então o que é importante? O anúncio vai rodar das 10 horas da manhã até as 8 horas da noite, de segunda a sexta. Por que isso? Porque se alguém entrar em contato, quiser fora desse horário, não vai ter ninguém para atender. Pode ser um e-mail, que depois ele pode responder o seguinte? Pode, mas vamos pensar em otimização de recurso, né? Então, quando a gente põe a segmentação de região e a gente põe uma segmentação de recurso, o que a gente está dizendo para o Google? Eu quero otimizar os meus resultados. Por isso que eu falei que é sem desperdício de dinheiro. Legal? Depois que a gente faz isso, a gente vai para o próximo. E qual é o próximo? A gente entra já em palavras-chave e anúncios. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é organização. Lembra que eu falei para vocês? Então eu vou colocar um G maiúsculo, um A minúsculo, porque eu sei que é grupo de anúncios. Venho aqui e coloco locação. Eu só peço desculpas para vocês. Tem aqui. Locação de estúdio. Certo? Então eu sei que é um grupo de anúncios focado em locação de estúdios. Show? Então definir aqui o que é isso. Importante, tem também, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que existem pelo menos duas formas de você montar um grupo de anúncios. Tem esse padrão, que é o que a gente está montando aqui, e tem um dinâmico. O dinâmico, o próprio nome já diz, ele tem uma dinâmica que você pode trabalhar com URL, você pode trabalhar com categoria da página do site e com outras funcionalidades que diferem um pouco, porque aí eu não monto o meu anúncio por inteiro. Eu coloco só algumas informações e o resto o Google que faz. Eu também não vou colocar a palavra-chave nesse modelo. Mas enfim, aqui no card eu vou deixar mais informações. Legal? E o que a gente vai fazer aqui? Depois que eu defino o nome, e de novo, organização é muito importante, tá? Eu venho aqui e eu posso tanto copiar o meu site. Então vou copiar aqui Vou copiar o site e vou colocar, agora sim, agora aqui eu vou colocar o site, a URL que eu vou trabalhar. Por quê? Se eu quiser, eu posso clicar em atualizar páginas e o Google vai me dar algumas sugestões. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente sugestões. Ó, depois que a gente coloca o site, vocês vão ver que o próprio Google trouxe algumas sugestões para a gente de palavras-chave. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo também uma aula explicando, um link explicando sobre correspondências de palavra-chave, da importância da gente entender melhor como funciona cada um, tá? Aqui, para a gente montar a nossa primeira campanha, eu não vou me atentar tanto a isso. Agora, o que é muito comum das pessoas perguntarem para a gente? Tá, quantas palavras eu coloco dentro do mesmo grupo de anúncios e como eu seleciono as palavras-chave? Sobre selecionar as palavras-chave, a gente vai gravar um outro vídeo também e deixar a descrição aqui, na descrição, um link sobre como escolher na ferramenta do próprio Google, explicando como fazer esse passo a passo. E sobre a quantidade de palavras-chave, é um processo muito simples. Eu costumo relacionar ao menu das lojas de moda, por exemplo. Quando você entra lá, você vai clicar calça feminina, aí vai abrir uma série de segmentações. Aí você escolhe calça jeans, aí ele desce uma série de variedades de calça jeans, e aí você escolhe lá calça jeans boyfriend, e ele carrega todas as palavras calça jeans boyfriend.
E por que eu estou falando isso? A mesma coisa acontece aqui. O conjunto de palavras-chave tem que ter uma conexão direta. Então, quantas palavras-chave eu posso colocar? Quantas eu quiser, desde que elas tenham conexão direta com o que a gente está oferecendo e vendendo aqui. Então, não faz sentido eu colocar estúdio de filmagem com estúdio de fotografia. O ideal é a gente trabalhar só com estúdio de filmagem. Então, eu vou vir aqui e colocar locação de filmagem, locação. Vou depois descer um pouquinho mais aqui embaixo e vou também alterar a palavra locação. Ó, vou pegar filmagem, locação. Opa, já tem aqui. Então, locação, filmagem. Ó, locação de estúdio, filmagem. E aí eu vou alterar só essas palavras. Ou aonde eu posso procurar também? Tem um lugar muito simples que a gente pode achar palavras. Vou vir aqui e vou colocar estúdio de gravação produtora. Vamos ver aqui, ó. Estúdio de gravação produtora, ó. Produtos de estúdio de gravação, ó lá, estúdio. E aí, se eu quiser, posso clicar aqui e ele já me dá uma nova sugestão de palavra-chave também, que eu vou pegar essa palavra e também vou adicionar aqui. Então, a gente vai trabalhar com 3 sugestões. Opa, copiei errado aqui, então vamos lá. Vamos trabalhar com 3 sugestões de palavra. Vamos pegar aqui. Vamos copiar essa palavra inteira, que essa aqui é bem interessante pra gente. Copiar. E vou vir aqui e vou colar. Então a gente tem, ó, locação de filmagem, locação de estúdio de filmagem e estúdio de gravação produtora. Legal? Então a gente já tem 3 palavras que a gente pode usar que tem uma conexão direta com o que a gente tem para oferecer. Poderíamos colocar mais palavras? Sim, poderíamos acrescentar mais palavras, como aluguel de estúdio. Então vamos vir aqui, ó, e vou colocar aqui aluguel de estúdio. Aluguel de estúdio produtora. Aí, legal? Acrescentei mais algumas palavras e ele vai trazer algumas sugestões do que a gente pode ou não. Legal? Então, posso acrescentar mais palavras? Posso acrescentar mais palavras. Posso colocar menos palavras? Posso colocar 3 palavras? Posso colocar 2? Posso. E aí vocês vão entender que quando eu estou falando de palavra, eu estou falando desse conjunto, né? A gente fala de palavras-chave, mas na verdade a gente está falando de sentenças, né? Porque locação de filmagem, estúdio de gravação produtora, esse é um ponto bem importante. Legal? Ah, e se eu quiser falar de fotografia, posso falar. Aí eu recomendo fazer um outro grupo de anúncios para falar de fotografia, um de filmagem e assim por diante, tá? Ah, o que mais a Lopes tem para oferecer? A Lopes também gravação de videoaula, então é um grupo de anúncios de videoaula, um grupo de anúncios para falar de gravação de podcast e assim em diante. Show? Depois disso, descendo um pouco mais, o Google traz os anúncios. E aí é um ponto importante. Meados do ano passado para cá, algumas coisas mudaram dentro dos anúncios. Então agora ele define uma qualidade de anúncio, que vai de incompleto para excelente, e ele pede sempre 15 títulos que a gente trabalhe e 4 descrições. Show? E quanto mais informações a gente colocar, mais completo o seu anúncio vai ser e melhor vai ser o seu posicionamento em relação aos concorrentes. Então gaste um tempo aqui montando um bom anúncio. E o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, ele vai perguntar qual que é a nossa URL. Então a gente vem aqui e aí agora sim eu vou colocar para onde eu vou mandar esse usuário. Para onde a gente vai mandar esse usuário? Eu vou mandar esse usuário para Lopes Aluguel de Estúdio. Ponto interessante, aqui do lado ele está mostrando a URL, né, que está aparecendo para o usuário. E você está vendo que não aparece aluguel de estúdio? Não está aparecendo aqui para a gente. Por quê? Porque ele dá a opção da configuração desse caminho. Então eu posso vir aqui e colocar locação. Ó, vamos ver se vai caber. Estúdio. Olha lá, coube cravado, tá? Estúdio, inclusive, tá errado, olha lá. Corrigimos isso. Então a gente colocou aqui, ó, locação de estúdio. Então, ó, a gente tem dois blocos que a gente pode colocar uma mensagem com até 15 caracteres cada bloco, ou seja, 30 caracteres ao todo, que esse bloco vai alterar a URL de exibição. Significa que vai alterar a URL para o usuário? Não, fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Depois disso, a gente entra com os nossos títulos. Nessa etapa aqui da criação do anúncio,
É possível criar até 15 títulos de anúncios. Esses títulos eles vão randomizar conforme a inteligência de máquina entender o que é melhor mostrar, e cada título pode ter no máximo 30 caracteres. A ferramenta ela não vai bloquear o limite de caracteres, mas vai aparecer uma tarja vermelha dizendo que você passou o limite, tá? Então, respeitem esse limite de 30 caracteres por título. Show? Legal? Depois disso, a gente desce e vai para as descrições. Descrição são até 90 caracteres com até 4 descrições. Lembrando que vai aparecer uma descrição por anúncio, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui o que mais a gente pode dizer. Ó, câmeras, a gente pode dizer que as nossas câmeras em 4K, certo? Então vamos lá. Na descrição a gente vai colocar o quê? Os benefícios e vantagens. Na descrição aqui desse vídeo também tem mais informações de como criar anúncios que melhor performam. Importante, descrição, fala das vantagens e benefícios e das palavras-chave que o usuário está digitando. Descrição, explorar ao máximo todas as vantagens, oportunidades de negócio, facilidade de pagamento, tudo que você puder inserir para que o usuário leia e fale, faz sentido para mim, você faz isso. Legal? Então eu vou colocar aqui, ó, câmeras em 4K, equipe especializada em produção audiovisual. Ou melhor, vamos fazer aqui, ó. Equipe especializada em produção. Vamos fazer aqui, ó. Produção de cinema. Produção de cinema. Equipamentos modernos. Show? Então, estamos falando aqui das câmeras em 4K, equipamentos modernos, falando que a equipe é especializada em cinema, então para mostrar da qualidade e preocupação. No de cima, já está aqui que o Google sugeriu, produtora de vídeo full service, com vasta experiência em educação à distância. A gente pode acrescentar ainda aqui. O que mais a gente pode falar? A gente pode falar da localização, que esse usuário está próximo à Avenida Paulista. A gente pode trazer um benefício sobre o local, como o estacionamento no local, e o mais importante, que eu ainda não tinha comentado aqui com vocês, o Call to Action, que é a chamada para ação. Então, marque visita, ou visite o site, ou agende um horário, enfim, explore todas essas possibilidades que você tem para engajar e trazer esse usuário para dentro da sua página. Legal? Temos a possibilidade de criar mais um. Por questões de tempo aqui a gente também acelera isso. Vou clicar em concluir e se tiver tudo certo, ele vai liberar o nosso anúncio. Depois disso eu vou clicar em próximo. Bom, depois que a gente terminou o nosso anúncio, a gente vem para a aba extensões nesse novo formato. A gente não vai detalhar aqui as extensões, mas o que é importante que vocês entendam. As extensões elas são complementos, como o nome diz, é uma extensão do anúncio, ou seja, eles só aparecem se o anúncio estiver rodando. Outro ponto importante, você não paga mais por isso. O que acaba acontecendo é que com mais extensões você tem mais campos sendo utilizado no seu anúncio, o que melhora o resultado do seu anúncio. Legal? Eu vou só trazer um exemplo aqui do que já está pronto aqui nessa conta. E aí, olha que legal, quando eu clico em visualizar e seleciono o site link, ele já traz algumas sugestões de extensões que já estão prontas aqui. Quem quiser saber mais sobre extensões, também aqui na descrição desse vídeo tem mais informações sobre o que é isso. Então a gente desce aqui na descrição e vai no próximo. Aí entra um ponto muito importante para as pessoas entenderem. Aqui no caso, olha que interessante, antes isso não tinha, mas o que o Google já faz? Hoje ele está te trazendo uma sugestão de orçamento médio diário baseado nas suas palavras-chave e nos seus objetivos. Então ele está falando, porque a gente está montando aqui, o ideal são R$ 111,70. Ele já dá uma média de cliques, custo e o CPC médio. Legal? Ah, mas eu não quero trabalhar com esse custo que o Google está me dando. Não tem problema, eu posso vir aqui e colocar um Set Custom Budget. Ou eu colocar o meu orçamento customizado, também não tem problema, isso é simples de fazer. Importante que vocês vão perceber aqui que nessa conta está em dólar, tá? Não se preocupe com isso, na hora de montar a campanha, preste atenção nisso, que vocês podem trabalhar com real também. Então eu vou vir aqui e vou colocar R$20 por dia. Quanto que eu coloco de investimento por dia? Que essa é uma outra dúvida que os alunos perguntam muito pra gente aqui na Mirago. Na descrição
tem aqui um vídeo explicando sobre isso. A gente gravou justamente mostrando a ferramenta da escolha de palavras-chave e a projeção que ela gera através das expectativas de investimento, palavra-chave, concorrência e alcance. Legal? Então aqui eu vou colocar $50, que deve dar R$1,5 milhão. Coloquei $50 aqui e dou um próximo. Importante em orçamento, que muita gente não se atenta a isso. O Google pode gastar até o dobro se ele entender que existe uma procura fora do comum e existe uma possibilidade maior de conversão por parte daquele cliente. E nos outros dias ele equaliza essa entrega, tá? Mas só fiquem atentos a isso e não tem muito que a gente possa fazer. Se o nosso dinheiro estiver muito limitado, ele vai fazer essa entrega e a gente tem que aceitar isso. Perfeito? E assim a gente tem criado a nossa primeira campanha de forma customizada, de uma forma já semi-otimizada. E eu quero deixar aqui um recado bem importante para vocês. Isso que a gente acabou de fazer é só o início do que a gente tem a aprender de Google Ads. O nosso objetivo aqui é passar que você já comece montando uma campanha de uma forma correta e bem estruturada. E que depois vocês desçam aqui na descrição do vídeo e vejam os outros vídeos, porque é muito importante o entendimento de todas essas outras funcionalidades para trazer melhores resultados para vocês na hora de montar a campanha. Esse aqui é só o começo de uma longa jornada de Google Ads. Espero que tenha curtido até aqui essa aula. Quem quiser mais dicas e sugestões, eu estou sempre postando nas redes vizinhas, então no Instagram, no @DanielRGalvão. Também estou no TikTok com Daniel R. Galvão. Ambas as redes eu posto dicas e sugestões sobre o universo da mídia. E também sou fundador da Rai Digital, uma agência especializada em performance. Então, se você precisa de um parceiro que possa otimizar e gerar os resultados esperados, conte com a gente. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o nosso @ da Rai Digital no Instagram. Legal? Conto com vocês no próximo vídeo e até lá, galera. Valeu!